pessoal, essa daqui então é a máquina francesa, tá? Eu vou explicar qual que é o procedimento. Então ela possui uma chapa, um virador, que a gente encaixa aqui, tá? Ó. E ele que proporciona o acabamento que a gente vai chamar de francês. Então primeiro eu vou encaixar para vocês observarem, depois eu ligo a máquina porque ela é muito barulhenta. Então a gente encaixa aqui, teoricamente, é o corpo da peça, né? Que eu vou fazer no acabamentinho, ou enfim. E a gente coloca deixando esse espaço, o que a gente também faz na hora de fazer na máquina reta. Só que essa máquina já faz todo o trabalho, né? Industrial e também de produção. Vou ligar a máquina. Então, a gente costurou, né, direito com direito, fica esse acabamento. E agora a gente vai dar uma continuidade na máquina reta, que consiste a fazer um pesponto, tá? Já já eu volto para mostrar para vocês. Então, pessoal, aqui nós vamos terminar a costura, né, referente à máquina de costura francesa que eu estou mostrando, né? Então a gente vem aqui, ó, tá vendo que ela ficou aberta? Super simples. A gente vem passando uma costura, né? Pra fechar essa abertura que nós demos, tá? Ó, lá na máquina. Então a gente fez essa costura numa máquina própria para esse acabamento, né? Que a indústria usa para ser mais rápido. E nós fizemos esse acabamento. Ver se a gente consegue enxergar, né? Porque eu fiz com uma linha branca. Tá vendo, ó? Ele fica com uma costura na lateral e fica com esse acabamento. Do direito, né? Depois que nós passamos a costura. E no avesso, o ponto corrente fica aparecendo, né? Mas não tem um overlock, tá bom? Essa é uma costura que a gente consegue fazer na máquina reta. Bom, pessoal, essa daqui já é fechadeira de braço. Ela tem 4 fios, 4 linhas, né? A gente trabalha só com linha, não com fios. E ela possui 2 agulhas também e 2 loopers embaixo que fazem a costura dupla. E ela se utiliza desse virador aqui, que une a peça uma sobre a outra, tá? Fazendo aquelas costuras laterais de calça que a gente conhece. E a gente costuma chamar essa costura dupla e dobrada uma sobre a outra, ela se chama costura inglesa. Agora eu vou mostrar pra vocês como funciona. Se na costura francesa a gente colocava as peças sobrepostas, direito com direito, nessa daqui a gente faz o encaixe sobrepondo. Então a gente coloca uma dessa maneira até que ela se vira aqui dentro, ó. Então a gente coloca as costuras, ó. Uma parte a gente enfia na canaleta embaixo. Depois essa outra canaleta sobreposta ajuda a enrolar uma sobre as outras. Agora eu vou ligar a máquina e vocês vão ver por si só. Então ela propicia um ponto corrente do avesso
e um ponto, pesponto duplo, tá? E ela fica dobrada e faz aqueles acabamentos que a gente sabe, que já viu em calça jeans, em camisaria, tá bom? Isso tudo a gente consegue fazer na máquina reta. Então, turminha, de acordo com o exemplo já demonstrado, porque é uma confusão muito grande, inclusive na literatura, mas de acordo com os exemplos mostrando as máquinas industriais, eu vou ensinar para vocês como se faz uma costura francesa na máquina, né? Um acabamento, um encaixe francês na máquina. Então a gente coloca direito com direito, tá? Encaixa e deixa mais ou menos não, um pezinho de máquina para fora, tá? E aí a gente vem aqui em cima do tecido que ficou deslocado para a esquerda e também fazemos o pezinho de máquina. Quem quiser riscar, fiquem à vontade. Esse acabamento cai muito bem em saias, em mangas, tá? Mangas de camisa. Porque é óbvio que é difícil passar uma costura, a máquina dentro da... a manga dentro da máquina, né? De repente, então... Aí, pessoal, a gente vem, ó, abriu, você abriu o que você fez e vai num ferro e dobra todo aquele excesso que ficou, né? Nós costuramos dessa maneira, ficou um excesso, você vai lá e passa, virou, vendo? Virou e a gente insere na máquina. Passadinho, tá? Vou abrir pra vocês mais uma vez, ó. Passou, tombou a costura, né? Aqui tem a costura inicial. E a gente vem pespontando para dar aquele acabamento. Parecido com o que a gente fez na máquina industrial. Feito isso, temos a nossa costura de acabamento de encaixe feita do modo francês. Esse acabamento francês, você pode também, de repente, fazer um acabamento inglês, só que ele vai ficar mais largo, né? Que seria aonde a gente fez a dobra, vir aqui aplicando um pesponto. Temos um acabamento inglês mais largo. Então, pessoal, como eu sempre digo, a costura é livre, tá? Agora nós vamos fazer um outro tipo de acabamento, que é o acabamento inglês, tá? Mas não é o da máquina. Não é o da máquina industrial, quero dizer. Então, pessoal, para fazer esse acabamento, que cai muito bem em camisas, porque ele é tranquilo de fazer, ele só não fica os 2 pespontos, mas ele não precisa de um overlock. Esse é o que eu mais faço. Eu mais fazia quando eu não tinha o overlock. Então a gente costuma não. Ele, para dar certo, ele precisa ser feito do avesso com avesso com avesso, não com direito. Mas, Carol, tá errado isso, não funciona. Funciona, olha só. Eu pego, faço. Quanto menos eu costurar, melhor, porque ele não pode ficar com
saindo rebarbas. Mas, por exemplo, você já deu um aumento de 1 centímetro na sua peça. Então, vem aqui no pezinho da máquina, fechando toda essa lateral. Tá? Eu fechei. E agora um processo muito interessante é que a gente precisa tirar meio centímetro recortando, porque tem que restar nada nesse acabamento. Porque agora a gente vem e vira do avesso, né? Aí sim os encaixes vão estar legais. Se você quiser, passa, né? O meu modo de passar é isso, vincando. E encaixo aqui o pezinho de máquina. E venho fechando novamente. Esse é o acabamento inglês. Certo? A mágica vai acontecer. Olha esse acabamento. Marcas, grandes marcas. Isso funciona também como acabamento de viés, que as grandes marcas também têm. Mas esse é um acabamento super fino, super seguro. Mas vamos supor que você quer uma costura igual a da francesa, com pesponto, ou quer segurar esse acabamento. A gente tomba a costura e vem aqui passando um pesponto para assentar isso, né? Ó, vem passando um pesponto. E voilá, temos uma costura com esse acabamento tombado, tá? Aí você quer fazer um acabamento inglês, com os dois, igual da máquina industrial, com os dois pespontos evidentes. Então a gente vem passando a costura nas laterais, no outro contraponto, tá?